Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim, pra gente fazer, olha, a pintura do nosso desenho que a gente fez lá no último vídeo. Eu vou começar a pintura usando cinza chumbo. Vou colocando ele para essa região assim mais funda, mais adentro, fazer uma sombra mais neutra aí atrás. E vou usar também o branco para a gente ir neutralizando esse tom em cima do nosso tecido, tá certo? Olha só, vou pintando mesmo essas regiões aí de dentro e vou pintar também em volta do centro dessas flores. Dessa aí, da maior não, tá certo? Eu vou pintar em volta do centro dela e vou puxar essa tinta para o lado de fora, esfumaçar ela para cima das pétalas. No em volta dessas pétalazinhas, eu vou colocando o cinza chumbo e vou puxando. Vou esfumaçando ele, vou crescendo ele para o lado de fora do meu desenho. Eu não vou crescer demais, para o lado de fora. Eu vou buscar o branco para apagar esse cinza chumbo em cima do meu tecido. Esse lado eu vou crescer um pouquinho, porque olha só, tem um detalhe, Tem um detalhe aí em cima do nosso tecido, um espaço para batidinhas, para um arranjinho de batidinhas. Então, eu vou puxando um pouco de cinza e de branco. Coloquei um pouco mais do cinza para ter uma sombra mais alongada. E, claro, vou colocando o branco para ir neutralizando um pouco isso aí. Entre essas petalazinhas, eu vou colocando branco, o pincel sempre sujo com um pouquinho de cinza e vou seguindo. A sombra para minha pintura hoje será dessa forma, tá bom? O fundo, como algumas pessoas costumam chamar, fundo ou sombra do desenho. Olha só, vou pintando mesmo a região do em volta e vou esfumaçando essa tinta com o branco em cima do branco do tecido. Se ao acaso eu puxar branco demais para cima do cinza, eu coloco um pouquinho mais de cinza e vai ficar escurinho o quanto eu quiser. A gente vai controlando, a tonalidade do cinza, a tonalidade do branco, nesse encontro das duas tintas. E a finalidade do branco é neutralizar um pouco. Se você quiser, você pode ir sumindo, puxando até esfumaçar bem em cima do tecido, Eu só quero sumir um pouquinho com o tom forte desse cinza, cinza chumbo, em cima do meu tecido. E dessa forma, gente, eu vou fazer, essa parte aí atrás da minha pintura, do meu desenho, toda desse jeito. Esse ladinho aí, a parte de baixo, tudo igual, tá certo? E daí a gente vai começar a pintura, Vamos começar a pintar a nossa folhinha. Eu vou começar com verde folha. Vai levar bastante verde folha, tá certo? Vou colocar um pouco de branco e para sombra, alguns detalhezinhos, eu vou colocar também um pouquinho de verde pântano. Mas para já, eu vou colocando verde folha, que você pode estar substituindo aí na sua casa, se você não tiver, pelo verde kiwi, o verde abacate, pode colocar o verde pistache também, não vai ficar ruim. O verde pântano, você pode substituir pelo pinheiro, o oliva. Olha só o quanto, eu estou aí pintando da minha folhinha com esse verde folha. Eu não vou encher ela inteira, tá bom? Esse restante aí eu vou preencher com branco. Pra gente ter mais suavidade, deixar assim mais delicado a tonalidade da nossa folhinha. Eu vou puxando esse branco aí pra cima do meu verde folha. Vou sumir esse toque, de verde que ainda fica no branco aí em cima do meu tecido. Não vou finalizar mesmo a minha folhinha, não. Agora aí um pouquinho do verde pântano, a gente vai colocar nessa região onde nossa folhinha fica embaixo de outras coisas. No caso, ela tá embaixo da flor. Pegar um pincel assim mais velhinho,
Olha só, deixa eu ver se dá para você ver como tá fininha, né, a pontinha do meu pincel. Tá bem acabadinho, bem fininho. Isso ajuda a fazer os risquinhos, assim, ó, mais fininhos, fazer contornos aí em cima do meu trabalhinho. Você pode estar fazendo isso aí com o pincel 0, tá? Pode estar fazendo com o pincel, esse é um pincel número 6. Mas você pode estar usando aí pincel número 4, 2, 0, chato, né? Ou o pincel 0 redondo, para você fazer esses contorninhos, essas nervurinhas aí em cima, se você achar mais fácil. Eu coloquei primeiro elas com branco, agora eu tô colocando o verde pântano como uma sombra de um lado delas, tá? Vou fazer o contorninho lateral, mas esse contorninho lateral, eu vou deixando ele assim, se perdendo do lado de fora da folhinha. E vou seguindo. Eu vou trazer até em cima esses contornos. Pode colocar mais alguns, tanto aí dentro, quanto você pode colocar fora da folha, não em volta. Até porque a gente tem também as batidinhas que a gente vai colocar logo mais, lá no final, e elas precisam ter uma base de sustentação. E como base de sustentação, eu vou colocar alguns contorninhos assim bem grosseirinhos, com o próprio verde pântano. Essa folhinha, vou pintar ela igual a outra, né? Enchi com o verde folha, vou terminar a parte de fora com o verde, aliás, com o branco, para ficar um verde bem clarinho, para ir se perdendo a tonalidade desse verde e ficar um tom mais delicado. Eu vou trazer a sujeirinha do pincel saindo aí para fora da minha folhinha. Não vou finalizá-la do mesmo jeito que a outra. A pintura das minhas folhinhas não serão diferentes, né? Será do mesmo jeito, olha só. Vou passar aí o verde pântano, o contorninho aí embaixo, vou esfumaçar esse pântano aí em cima do meu verde folha. E vamos colocar aquelas nervurinhas. As nervurinhas você pode brincar com elas, colocar como quiser. Pode colocar no sentido nervuras mesmo, né, de uma folhinha. Olha só, aí eu vou colocar mais parecido com a nervura da folhinha, né? Vou colocar o verde pântano, fazendo sombra embaixo delas. Do jeito que a gente colocou do outro lado. Um contorninho encostado no outro. E vamos colocar também para as regiões de fora, né, as laterais. Caindo para fora os contorninhos, ele não precisa fazer ir em volta da folhinha até chegar na pontinha dela, não. Você pode perder ele pelo meio do caminho e continuar com outro contorninho. Olha só. Aí tem a costura do meu tecido. E eu vou trazer passando em cima dessa costura. Eu vou pintar essa minha pintura hoje, é lado a lado mesmo do meu paninho de prato. E é um trabalho bom para você fazer aí, porque você, né, vai determinando o tamanho. Se o seu pano for mais estreito ou mais largo, você coloca um cachinho do lado, outro do outro, o espaço que sobrar no meio é o espaço restante da largura do seu pano. Bom, eu vou logo crescer aí uns contornos mais alongados e bem formados que vão ficar prontos para receber as batidinhas logo mais no final, né, da minha pintura. Eu não vou fazer agora para não ficar muito excesso de tinta solto aí em cima e eu não correr o risco de borrar. Vou colocar na parte de cima, do outro lado, lateral, enfim, onde tiver esses lugares que eu preciso colocar as flores de batidinhas ou folhinhas, a gente vai decidindo a tonalidade, eu vou colocar assim. Mas vamos ver a pintura, né, desse outro lado. A pintura desse outro lado, dessa sombra, não é diferente, né, do que já fizemos. Eu vou colocando aí o cinza
o cinza chumbo para essa região mais adentro. Vou sumindo essa tonalidade aí em cima do meu tecido com o branco. Vou esfumaçar isso um pouco, clarear isso um pouco com o branco. Vamos perder esse tom um pouco em cima do nosso tecido, né? Porque esfumaçar o cinza puro em cima do branco dá pra gente fazer, mas fica mais marcado do que isso, fica ainda mais forte a marca. E quanto mais suave você quiser essa marquinha, você pode estar colocando uma quantidade maior de branco. O meu eu vou deixar assim mais manchadinho mesmo, viu? Olha só, essa região embaixo do meu biquinho eu vou colocando também. Levantar um pouquinho e vou pintar até encostar nele. Se você quiser, né, o acabamento desse paninho tá pronto, mas se quiser pode deixar para depois, né, a gente pinta primeiro o tecido, depois a gente faz todo o acabamento. Embora perceba que as pessoas gostam de ver o paninho todo pronto. Daí termina a pintura, eles gostam de olhar um todo. Olha só, gente. Aí eu já coloquei, né, o cinza, subindo ele um pouco, mas eu trouxe o branco para apagar. E veja que eu tô deixando assim bem manchadinho. E essa é uma região onde eu vou colocar umas batidinhas. Essas batidinhas você pode colocar em tons de flor, né? Como se fosse um arranjinho assim de flor lá atrás. Ou você pode colocar em tom de folhas, como uma avenquinha, algo assim, lá por trás. Eu quero só que você observe, né, que não tem nada assim de diferente daquilo que a gente já fez. Vou puxar um pouquinho mais aí também. Do jeito que eu fiz do lado de cima, vou fazer aí nessa parte embaixo. Colocar um pouquinho de branco, toquezinho mais de cinza. Alongar um pouco essa sombra aí embaixo. E de sombra, tá pronto. As folhas, vou pintar iguais aquelas que fizemos do outro lado, não é isso? Então, essas eu fiz sozinha porque não havia necessidade de a gente fazer tudo novamente. Foi a mesma coisa. Subindo para esse botãozinho aí, né, pintando esse botãozinho, eu vou colocar bastante branco. Vou pintar ele quase todo de branco, não vou pintar de tudo. Eu vou deixar o restinho, a parte de cima, pra gente trazer a cor, né, que eu quero para pro meu botãozinho hoje. Mas eu tô pegando, você percebe que eu tô pegando bastante tinta, é uma sacaria, aquele tecido que pega mesmo, pega bastante tinta. Então, eu vou colocando uma boa camada de branco, cobrindo bem o tecido, e vou pegar um pouco de violeta pra gente terminar a pintura do nosso botãozinho. Essa parte de cima aí toda, eu vou colocar o violeta. Vamos puxando esse violeta para baixo, vamos emendar bem ele ao branco. Bem no sentido assim de sair modificando um tanto a cor do branco, principalmente na parte de cima. Mas a gente vai deixar um pouco riscado e um pouco manchadinho esse violeta, olha só. Isso que eu peguei agora é um pouquinho de uva. Eu quero modificar um pouco o tom do violeta. A gente vai olhar e vai ter a ideia de uma florzinha, de um botãozinho violeta, mas com a tonalidade um pouquinho diferente, tá? Aí eu vou tirando a sujeira do meu pincel em cima desse branco, pra gente ganhar um toque de flor em cima essa parte de baixo também. Olha só como vai ficando a pintura do nosso botãozinho. Eu vou vir com uns contornos laterais, que não precisa se emendar aí no centro da nossa florzinha, mas que vai marcando bem no em volta, tá? Para essa região central, eu vou fazer uma profundidade com violeta puro. Tudo que eu tô colocando agora é o violeta puro. O uva, eu coloquei só uma porçãozinha na parte de cima. Agora, essa região aí, eu vou colocando um pouco de branco, destacando um pouco a ideia de algumas pétalas, né? Separaçãozinha de pétalas. Vou colocar também mais uns detalhezinhos por essa região central, os contorninhos com branco. E eu não vou espalhar, isso vai deixar assim, bem marcadinho mesmo. E a nossa florzinha, ela vai ficando, o nosso botãozinho,
vai ficando dessa forma, tá certo? Agora, vamos pintar essa flor aí embaixo, tipo uma margaridazinha. Bom, eu vou pintando de fora, né? Puxando para o centro com o branco. Você não precisa encher tudo até chegar ao centro, sumir com esse cinza. Nós colocamos ele aí como uma sombra para essa região e a gente deixa aparecer um pouquinho. A parte de fora a gente pode deixar bem cheinho mesmo, bem formado, a pintura. Vou fazer isso para todas elas e vou vir com um pouquinho de uva, trazendo um toquezinho, uma corzinha aí para as nossas pétalazinhas, mas é opcional, você pode deixar ela toda branquinha, tá certo? Se você quiser deixar ela toda branquinha, você traz o cinza de dentro para fora, fazendo separação de pétalazinhas. Como eu quero mudar um pouquinho a cor dela, eu vou trazer o uva de fora para dentro, só em um contorno. Eu não vou manchar demais. Olha só, vou deixar assim suave, viu? Pronto. De flores, né? Tá bom aí, tá pronto aí. Eu coloquei só um pouquinho mais de branco, acendi mais um pouquinho essa região central do meu botão e fora isso, vou só pintar a parte de dentro aí dessa minha margaridazinha. Enchi de amarelo limão e vou colocar em volta dessa bolinha amarelo limão com o pincel zero uns pinguinhos de sépia. Vou colocar em volta de tudo isso e ponto. Falta apenas, né, a gente colocar as batidinhas em torno do nosso arranjo, o acabamento final. Para isso, eu vou pegar o próprio verde folha e vou sair, olha, fazendo umas batidinhas assim, bem apagadinhas. Estou deixando que manchado de verde folha o espaço onde eu vou colocar as batidinhas. Nós vamos ter uma ideia de folhagens aí atrás, tá bom? Então, eu vou colocando verde folha mais que manchado do que batidinhas assim separadinhas. Porque quase sempre eu deixo as batidinhas bem formadas, aparecendo direitinho. Hoje eu tô esmagando mais elas, vamos assim dizer. Eu tô manchando mais no meu espaço. Agora o branco eu vou deixar ele aparecer mais marcadinho. Vou colocando batidinhas também mais formadinhas. Você pode deixar mais discreto ou você pode colocar bem forte para que apareça bem. Quando a gente coloca mais apagadinho, a gente tira mais, né, o olhar do acabamento lá atrás. Pode colocar também um pouco pela região aí embaixo, para deixar um pouquinho mais preenchido, não deixar tão assim, tão vazio. Eu vou colocar um pouquinho, não vou colocar risquinhos, assim, galinhos de sustentação, mas eu vou colocar umas batidinhas com o verde folha e o branco. Pronto, gente, esse lado tá pronto. Agora, vamos ver esse outro. Vou começar com a pintura dessa minha flor. Assim, a gente tá vendo só esse pedacinho, né, esse espaço das 3 pétalazinhas, mas o fato é que ela não tem o restante da parte de baixo, ficaria escondido atrás do biquinho, né, do acabamento do meu tecido. Eu vou pintar essa pétalazinha, boa parte dela com branco, só vou subindo, isso é com branco, e vamos pegar o violeta pra gente terminar. Olha que eu pintei muito mesmo da pétalazinha com branco. O violeta puro, se você não tiver o violeta, você pode usar o violeta cobalto. Se você não tiver, quiser usar outros tons ou quiser, de fato, usar outros tons, também fica bom. Uma cor assim mais escurinha, que você vai misturar ela ao branco e deixar mais escuro ou mais clarinho, conforme sua vontade. Porque aí, se eu quisesse deixar bem mais clarinho, eu só puxaria um pouco mais o branco e ficaria mais suave. No caso, eu quero que o violeta apareça bem para essa região aí de fora e vá suavizando para cima desse branquinho. Aí, eu posso misturar bem também ou posso deixar riscado. Eu vou misturar razoavelmente bem os 2 tons. Vou pegar um pouquinho do uva
E vou colocar nessa parte aí de cima, do jeito que a gente fez lá no botãozinho. Lembra que a gente modificou um pouquinho a tonalidade do violeta? Pronto, vamos fazer o mesmo com o violeta desse lado. Violeta de nossa florzinha, afinal seria o botãozinho dela. Essas outras duas, eu vou fazer o mesmo processo. Vou vir pintando, né, com branco a parte de dentro, deixando um pedacinho para a região de cima ou de fora, para eu preencher com violeta, emendar bem as tintas, colocar um toquezinho do uva, nada diferente, tá certo? Vamos lá fazendo isso aí. Veja que eu vou colocando bastante branco. E vamos puxando para essa parte aí de cima. Agora a gente pega o violeta, termina o preenchimento da nossa pétalazinha. Vamos emendando bem as tonalidades. Eu até tô assim, não tô de fato me preocupando muito com as emendas, porque sacareia geralmente pega uma quantidade maior de tinta, demora mais a secar, então as emendas aqui são bem fáceis de serem feitas. Quando é um tecido muito fininho, aí seca mais rápido, a gente precisa se preocupar logo com as emendas das tintas, tá? E esse desenho, claro, você pode estar pintando no tipo de tecido que você gostar. As pessoas me perguntam, às vezes, que tecido você pintou. Eu não tenho lá uma preferência por um tecido. Claro que tem alguns bons tecidos aí que a gente poderia estar pintando, mas no geral eu pinto do tecido assim, tipo sacaria, para tecidos mais fininhos, mais delicados, popeline, brim, qualquer tecido que eu tiver, eu vou fazendo aí algum desenho, até porque quase sempre são paninhos de mostra. E no caso também eu faço até panos de mostra com a sacaria. Saco mesmo, que a gente abre, fica ele grande, eu não corto e vou colocando vários desenhos em um só, tecido só. Você não precisa se preocupar com o tipo de tecido que está sendo pintado. Você, né, o que vai mudar é que às vezes, dependendo do tecido, eu preciso usar uma quantidade maior de tinta ou menor, só isso, viu? Aí eu vou pintando a minha outra pétalazinha, olha só, com o violeta e o branco, do mesmo jeito que fizemos nas outras duas. Passar um pouquinho aí de uva. E vamos deixando essa região central assim, bem esbranquiçada. Mas antes de terminar as pétalazinhas, eu vou colocar um contorninho, fazendo a separação bem feitinha delas. E para essa região central, eu vou encher com o amarelo limão. Lembra da flor pequenininha lá do outro lado? Que a gente encheu com o amarelo limão? Pronto. Essa também vou encher com o amarelo limão. Só que para essa, além desse amarelo limão, eu vou colocar um toquezinho do verde folha. No caso desse amarelo limão, eu vou esfumaçar ele um pouquinho para cima do branco aí, ó, das pétalas, no caso, das flores não, das pétalas. Vou pegar um pouquinho do verde folha, a gente pode também esfumaçar ele para cima das pétalazinhas, para a gente deixar esse branco com um toque esverdeado. E o verde folha eu vou colocar só nesse contorno, vamos assim dizer, da região central, viu? Colocar ele aí, vou esfumaçar, deixar ele aparecer suave, não precisa ficar muito forte. E vamos pegar, então, sépia pra gente, né, fazer um acabamento, um contorno bem marcadinho. Ou seja, pinta só na quina de um pincel pequenininho, pincel número 2 ou número 4. E eu venho colocando, olha, uns pinguinhos, vamos dizer, quase que uns pinguinhos aí, fazendo o contorno em torno do centro de toda a minha florzinha. Vamos deixando a separaçãozinha assim bem marcadinha, tá? E para o centro eu vou colocar umas manchinhas, uns pinguinhos também.
fica bem delicado esse tipo de acabamento no centro das nossas flores. E apenas isso que vou fazer para essa. Na parte de fora, sobre as pétalas, eu vou colocar uns contorninhos brancos. A parte de dentro não aparece, mas indo para a região de fora, a gente percebe, né? Esses risquinhos, esses contorninhos, eles se mostram mais visíveis e delicados, é essa a intenção. Vou fazer nas 3 para finalizar a nossa flor. Resta, então, essa outra pequenininha aí do lado, que será pintada basicamente igual àquela outra que fizemos do lado direito. Eu vou sair fazendo o preenchimento das pétalazinhas com branco, mas dessa vez eu já vou trazendo um pouco de uva. Olha só, vou pintando com branco, mas eu não vou preencher de tudo. Pego um pouquinho de uva e termino a pintura. Vou fazer isso para todas as minhas pétalazinhas e fica um tanto mais marcado, né? Fica um pouquinho diferente. Você pode estar fazendo as duas dessa forma ou as duas do jeito que fizemos com a outra do outro lado. Não fica muito diferente. Olha só, vamos pintar nossa última pétalazinha. Do mesmo jeito. Colocar o toquezinho de uva. Essa é maior, ela tá encostando com a outra flor, a flor maior. Essa região que ficou só o sépia aparecendo, eu vou fazer uma sombra ou um esfumaçado, né? Não é uma sombra, um esfumaçado de branco, mostrando que tem pétalazinhas indo aí para baixo, né? Essa florzinha menor tá embaixo dessa maior. Passar aí uva, misturando direitinho. E para a região central da nossa florzinha, vai ser mesmo processo. A gente vai encher com amarelo limão e vai colocar os pinguinhos com sépia. Esses pinguinhos será o acabamento, né? O contorninho aí do em volta da região central. Os pistilozinhos. Coloque-os com o pincelzinho número 0 e pode colocar vários. E bem regular. Não traga muito para o centro, deixe aparecer esse amarelo limão direitinho. Agora, para a gente finalizar, né, terminando essa florzinha, para a gente finalizar o nosso arranjinho inteiro, precisamos fazer as batidinhas aí em torno, como acabamento, né, final, em torno do nosso desenho principal, da nossa pintura principal. Eu já vou colocando aí por trás, nesses vãos dessa florzinha, eu vou colocando umas batidinhas com verde, vou colocar, no caso, verde folha, eu vou colocar também um pouco de branco, esse verde que eu tô usando é o verde folha também. Pegar um pouquinho de branco e sair colocando, destacando isso, mas antes eu vou deixar assim bem formado, né, parecendo bem esse verde folha aí atrás, para destacar bem mesmo. Puxei um risquinho, olha, que não tinha colocado ainda, com verde pântano, aquele galinho de sustentação. Precisa ter, ele aparece um pedacinho aqui, outro ali, mas quando a gente olha, a gente tem a sensação de que essas folhagens, elas não estão soltas de qualquer forma, tem alguma coisa sustentando elas, viu? Você pode estar colocando aí apenas o verde, né? O verde folha e o branco, ou você pode colocar um toquezinho também do uva ou do violeta. Essa região aí em cima eu vou colocar só um pouquinho de branco e vamos seguindo. Veja que eu já comecei com o restante do branco que estava no meu pincel, não tem problema. Vou levando folha ou verde folha, seguindo, vou pegar um pouquinho do uva, deixar assim um pouquinho marcadinho com um toquezinho do tom, né, flor, ou uma manchinha para a tonalidade das folhas dessa avenquinha. Pode deixar cair por cima da folha, não tem problema. E vou colocar do outro lado do mesmo jeito,
colocar também uma porçãozinha na parte de baixo, do lado esquerdo, para não ficar tão vazio. Mas olha só quanto verde folha eu vou distribuindo aí e eu vou, né, marcando bem. Eu não vou deixando pinguinhos muito determinados, eu vou manchando bastante. A minha ideia são mais manchinhas do que folhinhas mais arrumadinhas. Se bem que desse lado eu tô colocando até mais arrumadinho que do outro lado. Aí, ó, um toquezinho de uva. Aí, na sua pintura, você pode estar colocando uva, pode estar colocando violeta, que são os tons, né, que utilizamos aí. Mas, no geral, pode vir o vinho, púrpura, a cor que você gostar. Cerâmica também fica bom para estar colocando, como se fosse um queimadinho para essas folhinhas dessa venca, tá bom? Aí eu vou colocando branco, eu deixei esse lado mais misturado os tons, uma vez que eu acrescentei mais um. E para essa região embaixo eu vou colocar uns toquezinhos também, deixar um pouquinho mais preenchido, não deixar tão vazio. Pronto, pode deixar cair um pouquinho para cima da folha. Olha só, gente, aí o resultado final, né, ela toda pintadinha, toda prontinha. Para hoje é isso. Beijos, pessoal, até uma nova ideia.